Oi, gente, como que vocês estão se sentindo agora com a casa mais leve, um pouco em ordem, mais limpa também? Essa semana, a gente chegou na semana onde a gente vai concentrar os esforços na organização. Eu sei que muitas pessoas, provavelmente nessas etapas aí de desapego, de limpeza, já encontraram um novo lugar para algumas coisas. Mas é importante a gente falar de uma etapa da organização que é a setorização. A organização, ela é uma etapa que ela vem para facilitar a nossa vida. A gente tem que pensar em como muitas vezes vai ser um pouco mais trabalhoso logo depois que a gente faz a organização para lembrar, né, aonde que estão as coisas, os novos endereços das coisas. Mas depois, isso vai, com o tempo, vai facilitando a nossa visualização, porque a gente consegue visualizar tudo no mesmo lugar, quando a gente precisa de algo, economizar o nosso tempo, porque a gente não precisa sair procurando em vários lugares da casa. Muitas vezes, por conta de espaço ou a falta dele, a gente tem alguns itens meio dispersos, né, na nossa casa. Por exemplo, remédios que a gente tem, às vezes um pouquinho no banheiro, um pouquinho ali na rouparia, um pouquinho no quarto, na cozinha. Roupas que a gente tem, que muitas vezes não tem closet, tem ali um pouquinho no armário do quarto, um pouquinho em outro quarto. Então fica tudo meio que espalhado na nossa casa, sabe? E essa parte da setorização, ela é muito importante para a gente concentrar tudo no mesmo lugar. E isso vai facilitar quando a gente precisar, né, desse item, ou de algum item relacionado a essa categoria, a gente vá lá, encontre ele com mais facilidade, consiga organizar até melhor quando for fazer esse processo de organização novamente. Eu gosto de pensar, e eu li uma vez, que cada coisa precisa ter uma casinha dentro da nossa própria casa. Isso eu vejo que facilita muito na hora da gente organizar as coisas e colocar a nossa casa em ordem. Porque, por exemplo, se cada item que a gente tem tiver um lugar específico onde ele vai retornar, é muito mais fácil quando a gente vê esse item espalhado ali, quando a gente usou e viu ele espalhado, a gente pegar ele e devolver para o lugar da onde ele veio. Esses pequenos detalhes que fazem com que a nossa casa ela se mantenha organizada. Porque se a gente tem um item que ele não tem lugar, o lugar dele pode ser em cima da mesa, pode ser em cima do sofá, pode ser em cima de qualquer coisa. Ele não tem uma casa. E por isso que a gente precisa achar um lugar para todos os itens da nossa casa. Nesse processo e nessa semana de organização, é muito importante a gente concentrar um tempo para pensar muito bem sobre isso, né? Na funcionalidade também, não só na parte estética, mas na função, em como que a gente usa esse espaço, o que faz falta na nossa casa e o que está muitas vezes gerando, né? Essa bagunça, o que gera? O que fica fora do lugar? Talvez esse item precise de um lugar específico que eu preciso criar ali um espaço dentro da minha casa para ele. Para ajudar vocês, eu separei 6 dicas meio que gerais ali da casa, que facilitam a rotina no dia a dia, deixam a nossa casa mais bonita também, mas ao mesmo tempo não deixam concentrar itens que muitas vezes geram bagunça. Então, primeiro é ter um lugar para expedição ou saída. O que é isso? Itens, muitas vezes, que não são nossos, que a gente precisa devolver. Por exemplo, veio um pote lá da minha mãe, eu preciso com alguma coisa e eu preciso devolver. Eu sempre tenho aqui em casa. Ou alguma coisa que precisa consertar, roupas, às vezes, que você tá vendo ali que precisa de um ajuste, mas às vezes tem outras roupas que precisam e você vai meio que acumulando ali no seu armário, você não se lembra. Então, deixa um espaço que pode ser um nicho, uma caixa, uma gaveta, aqui em casa eu tenho uma gaveta, para itens de expedição, que você precisa levar para consertar, que precisam sair da tua casa, mas que não tem um lugar específico para você colocar. Então você vai se concentrar todos eles ali nesse espaço. Um outro item que gera muita bagunça são as roupas. E aqui em casa é um desses itens que gerava bagunça. Mas a dica que eu dou é: tenha um canto, um nicho, pode ser até um cesto de roupas mesmo, roupas sujas, mas você vai destinar ele somente para roupas limpas. Depois que elas saem do varal, você dobra elas e coloca elas ali dentro do cesto, dentro do nicho, de uma gaveta, enfim.
tem um lugar específico para colocar essas roupas. Porque é muito fácil da gente deixar elas espalhadas em cima de superfícies, tipo cama, mesa, e isso acaba gerando uma certa poluição e uma desordem visual, né? O terceiro ponto, ainda relacionado às roupas, são as roupas sujas. Eu sei que muita gente tem, mas eu sei que também tem pessoas que não têm, parece meio óbvio, mas tem o cesto de roupa suja. As roupas, elas precisam de um lugar específico para ficar. E esse cesto, ele pode ficar tanto no quarto quanto no banheiro. Vê o que fica mais prático aí para você, onde você tem espaço. Mas é importante a gente destinar um espaço para que essas roupas não fiquem jogadas no chão. Isso gera muita bagunça. O quarto ponto é para quem gosta de sentar à mesa e fazer as refeições à mesa, principalmente, né? Tem uma bandejinha com itens que você precisa levar à mesa com tudo meio que separadinho, que você consiga tirar a bandeja, né, da sua gaveta ou do seu armário e colocar diretamente na mesa, sem você precisar ficar catando ali meio que os itens separados e colocando na mesa. Isso facilita muito, né, na hora de você montar a sua mesa. Aqui a gente gosta muito de fazer café da manhã, tomar café da manhã juntos, almoço também, mas a gente não tem muito costume de ter muitos temperos, né, na hora do almoço. Mas eu sei que às vezes você pode ter um galeteirinho ali, que põe em cima da mesa, e quem gosta mais de temperos, né, isso facilita muito na hora de você montar a mesa e já também deixa a sua mesa mais bonita. Porque você pode deixar em potes mais bonitos que valorizam ali na hora de você montar a mesa. Então você não precisa ficar montando aquelas mesas postas chiquérrimas, mas com um detalhe simples, né? Às vezes colocar em potinhos mais bonitos, já ficam preparados e você não tem trabalho nenhum. O quarto item são para as pessoas que, como eu, têm filhos pequenos. A gente sabe que as crianças, em menos de 5 minutos, elas conseguiram tirar todos os brinquedos e espalhar eles pela casa e deixar aquela sensação, assim, de desordem total. Mas a verdade é que quando a gente tem cestos, quando a gente tem caixas, a gente tem recursos, baús, né? A gente tem recursos para que esses brinquedos, eles retornem para um lugar. A gente consegue, no final das brincadeiras, ter essa sensação de casa muito mais organizada. Então, tenha estratégias, principalmente acessíveis para as crianças, para que, dependendo da idade, é claro, mas no final da brincadeira, elas possam retornar com esses objetos, esses brinquedos para o local e te dar aquela sensação de limpeza e organização em casa. Crie uma espécie de lojinha aí na tua casa de produtos de higiene, produtos de beleza, cuidados pessoais, para você poder acessar quando você precisar de algum produto. Isso facilita muito porque você não precisa, acabou, saiu correndo comprar. Muitas vezes os produtos que a gente usa têm um valor mais agregado e a gente consegue, inclusive, comprar eles em promoção, consegue pagar um valor melhor e ter eles ali disponíveis para quando a gente precisar, porque às vezes acaba e a gente precisa sair correndo comprar. São produtos que a gente usa diariamente. Então, ter esses produtos à mão facilita muito nesses momentos. Essas são apenas algumas ideias para te ajudar nesse primeiro passo aí da organização. Esse tema, ele é muito abrangente, a gente tem muita coisa ainda para explorar aqui no canal. Mas para começar, eu acho importante a gente ter algumas prioridades e saber o que gera, mais bagunça na nossa casa para a gente conseguir ir lá e resolver de imediato. Essas dicas, elas são valiosas para começar a deixar a nossa casa mais prática, mais funcional e até mais bonita e gerar na gente aquela vontade de fazer mais e aprender mais e ir melhorando sempre. E no próximo vídeo, a gente já está quase terminando a nossa série, mas a gente vai falar em como deixar a nossa casa com ainda mais beleza, e trabalhar mais essa parte estética. Então já se inscreve aqui no canal e ativa aí o sininho para você não perder o próximo vídeo, tá bom? Tchau!